feriado de Tiradentes, e eu quero aproveitar essa data para demonstrar por que aquele evento foi um verdadeiro retrato dos problemas do Brasil. Problemas esses que permanecem até os dias de hoje, sobretudo da perspectiva tributária. E eu vou aproveitar essa ocasião para contar como que você pode fazer para se defender disso daí também. Pessoal, quem fala aqui é o Guilherme e no canal da Capital Global nós conversamos sobre internacionalização, blindagem patrimonial e estratégias de planejamento tributário. Então se você gosta de algum desses conteúdos, considere se inscrever no canal, ativar o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também. Afinal, nós vamos aproveitar esse feriado de Tiradentes para conversar um pouco sobre como que aquele evento que aconteceu lá atrás é um verdadeiro retrato dos problemas do Brasil que subsistem até hoje. O que você deve se lembrar daquelas aulas que você teve sobre esse tema lá atrás é que Tiradentes ficava em Vila Rica, na colônia de Minas Gerais, e ele estava insatisfeito com o sistema monárquico na ocasião. Ele era um republicano. E aí, por conta disso, ele começou a fazer uma inconfidência mineira, ou seja, um movimento para conspirar contra o regime da época, visando a instalar uma república. E aí o estopim, a gota da água que fez ele botar esse plano em execução foi quando tiveram lá a derrama, que tem a ver com uma questão tributária, então. Para quem não sabe, naquela época a coroa portuguesa cobrava 20%, um quinto de tudo que você produzisse, sei lá, o ouro que você extraísse nas Minas Gerais, por exemplo, deveria ir para sustentar as lagostas da coroa naquela época. E é lógico que isso aí era algo extremamente impopular. E aí, querendo arrecadar mais, a coroa portuguesa criou a derrama, que nada mais era do que uma maneira diferente de você conseguir calcular como que era cobrado esse imposto, é claro, na intenção de cobrar valores retroativos, aumentar a arrecadação, e por conta disso, Tiradentes ficou extremamente insatisfeito, ele e mais 12, e aí começou esse movimento a ganhar bastante força. E aí o que aconteceu, indo logo para o final, foi que a coroa portuguesa não gostou nada disso, e aí pegou o Tiradentes como um bode expiatório para pagar o pato e acabou enforcando ele em praça pública para servir de exemplo para que as pessoas entendam o que acontece com aqueles que conspiram contra o sistema da época e que não desejam pagar impostos. Isso aí repercutiu por todo o território que hoje, atualmente, é o Brasil. E aí, quase 100 anos depois de tudo isso ter acontecido, quando o Brasil começou a fletar com a República, eles resgataram a imagem do Tiradentes para pintar como uma espécie de herói republicano do Brasil que lutou pela nossa independência. Mas veja que a mensagem por trás disso daí, ela não é republicana, ela não é pró-Estado, ela é uma mensagem libertária, de um sujeito que estava incontente com a necessidade de ter que pagar impostos, de que queria fazer a sua sucessão, a sua maior independência e acabou tendo a vida ceifada por conta disso. E mais do que isso, essa mensagem retrata como que é o poder coercitivo do Brasil e como que o Brasil privilegia o corporativismo, ou seja, os amigos do rei. Porque Tiradentes só foi enforcado porque ele foi dedurado por um empresário, um fazendeiro, salvo engano, da época, que tinha uma dívida enorme com a coroa portuguesa. Estava na iminência de perder todas as terras, porque ele também não tinha pagado os impostos. Mas aí, por ter dedurado Tiradentes, a coroa portuguesa não só perdoou todas as dívidas dele, como também deu títulos para ele no governo, deu uma mansão para ele morar e vários outros privilégios. Ou seja, é o capitalismo de compadres desde a sua nascença, na época que mal se tinha um capitalismo aqui no Brasil. Privilegiava aqueles que eram amigos do rei em detrimento daqueles que queriam uma maior independência. E o curioso é que naquela época o pessoal estava revoltado com um imposto que era de 20%. Hoje em dia, o pessoal ficaria feliz se o imposto fosse apenas de 20%. Você bem sabe que se você ganha, por exemplo, 10 mil reais como assalariado no Brasil, para o seu patrão você custa mais ou menos 20 mil reais para manter aí a sua carteira assinada. E mais do que isso, desses 10 mil que você recebe, cerca de 2.700 você vai acabar pagando em imposto de renda, aí ainda vai ter algumas outras contribuições, PIS, COFINS, etc. Pode colocar aí que basicamente uns 4 mil você vai morrer aí só nesse imposto. E aí vai sobrar 6 mil para você poder consumir. E aí na hora que você for consumir,
todos os produtos que você compra no Brasil, eles têm uma taxa de tributação, que a gente pode arredondar mais ou menos 50% do preço do produto é apenas impostos. Ou seja, o seu poder de compra é de apenas R$3.000. Não é à toa que o supermercado no Brasil é tão caro. Diga-se de passagem, aqui na Europa o supermercado é mais barato do que no Brasil, por mais que as pessoas acreditem que a Europa ela é cara, porque não tem imposto tão alto sobre os produtos. E aí, mesmo nos países mais caros da Europa, o supermercado empata com o Brasil no preço. Aqui em Portugal, ele é ainda mais barato. E além do supermercado ser mais barato, as pessoas ganham mais aqui, porque elas ganham, sei lá, pelo menos 1.000 euros, 2.000 euros. Então o poder de compra é infinitamente maior, mesmo daquelas pessoas que são de classes mais baixas. Mas isso é outra conversa. O ponto é que, naquela época, o pessoal se revoltou por muito menos. E hoje, o pessoal aceita isso daí calado. Você não deveria aceitar isso calado. Talvez você não precise ir comprar a briga com o Estado e correr o risco de vida. Ou ainda, o seu concorrente acabar sendo amigo do rei e fazendo lá os trâmites para que a empresa dele cresça e a sua, em contrapartida, acabe quebrando. Para a sua empresa, que não é amiga do rei, todos os ônus aí de dívidas e perseguição. Para as empresas amigas do rei, muitas vezes existe uma certa vista grossa. E eu não estou falando para você se proteger disso daí sendo amigo do rei, mas sim conseguindo uma maior independência, autonomia do seu patrimônio em relação ao Brasil, do seu negócio e do seu estilo de vida em relação aos problemas do nosso país. E como que você pode fazer isso? Construindo capital de forma internacional. Não dependa mais tanto das canetadas de políticos. Faça a empresa em países mais amigáveis, monte um negócio no exterior, cultive o seu patrimônio no exterior também, tenha uma vida mais global. Ensinamentos que eu gosto de trazer aqui no canal. Todos esses ensinamentos que eu adoro trazer aqui no canal. Você precisa construir a sua própria independência. E essa era a mensagem que eu queria passar nesse vídeo. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.